A maioria das pessoas com diabetes foca em cortar carboidratos, tomar remédios e medir a glicose. Mas existe algo muito importante que quase todo mundo esquece: os minerais. Esses nutrientes mantêm a insulina funcionando bem, protegem os nervos e evitam complicações. O problema é que muitos diabéticos têm deficiência de minerais essenciais, e isso dificulta muito o controle da doença. Hoje vamos falar sobre os 3 minerais mais importantes que todo diabético precisa. Se você vive cansado, sente dores no corpo ou tem dificuldade para controlar o açúcar no sangue, este vídeo vai te ajudar muito. Fique comigo até o fim, porque eu também vou mostrar os melhores alimentos e suplementos para garantir que você está recebendo o suficiente. Vamos começar. 1. Magnésio. O magnésio é um daqueles minerais que a gente só lembra quando falta. E em quem tem diabetes, essa falta é muito mais comum do que parece. Cada vez que o açúcar no sangue está alto, os rins trabalham dobrado para eliminar o excesso, mas junto com ele também eliminam magnésio. Com o tempo, essa perda constante esgota as reservas do corpo, dificultando o controle da glicose e aumentando a resistência à insulina. É um ciclo vicioso: quanto menos magnésio, mais alta a glicose. E quanto mais alta a glicose, mais magnésio o corpo perde. Os sintomas são fáceis de confundir com problemas do dia a dia: câimbras e espasmos musculares, principalmente nas pernas e nos pés, cansaço mesmo depois de dormir bem, formigamento ou queimação nos nervos, ansiedade, dificuldade para dormir e até palpitações. O magnésio é essencial para produzir energia ATP, regular os batimentos cardíacos e manter o sistema nervoso equilibrado. Sem ele, os hormônios do estresse dominam e o corpo inteiro sofre. Caso real: Dona Marilda, 68 anos, de Campinas, São Paulo. Ela tem diabetes tipo 2 há mais de 10 anos e sofria com câimbras fortes e cansaço constante, mesmo tomando seus remédios e cuidando da alimentação. Após uma consulta, descobriu deficiência severa de magnésio. Incluiu espinafre, sementes de abóbora e abacate na dieta, além de suplementar com magnésio bisglicinato. Em apenas 2 meses, as câimbras desapareceram e a glicose em jejum caiu de 142 para 108 mdl. Hoje, Dona Marilda diz que se sente 10 anos mais jovem e ensina no grupo da igreja que às vezes o que falta não é força de vontade, é magnésio. A deficiência também afeta a fertilidade nos homens, reduz a testosterona e enfraquece os espermatozoides. Nas mulheres, desregula o ciclo e aumenta riscos na gestação. Até a libido cai, porque o magnésio controla o fluxo sanguíneo e os hormônios. Os nervos sofrem bastante, a dor aumenta, a sensibilidade piora e a regeneração das fibras nervosas fica mais lenta. Os rins também são prejudicados, já que o magnésio impede o acúmulo de cálcio. Sem ele, aumentam as chances de pedra nos rins. Nos olhos, a falta de magnésio deixa os vasos sanguíneos mais rígidos, aumentando o risco de retinopatia diabética. O coração também sente. O magnésio ajuda a controlar a pressão, evita rigidez nas artérias e reduz inflamações. Quando ele está baixo, a pressão sobe e o risco de infarto e AVC aumenta. Em nível celular, o magnésio ativa os receptores de insulina, é o que permite que a glicose entre nas células. Sem magnésio, o corpo fica resistente à insulina. Mas a boa notícia é que dá para corrigir isso com os alimentos certos. Sementes de abóbora, apenas 28 gramas, fornecem cerca de 40% da necessidade diária. Espinafre cozido, uma xícara, oferece quase 38%. Amêndoas, cerca de 27% por porção. Chocolate amargo, além de delicioso, contém 24%. Abacate, uma fruta média, fornece cerca de 15%. Esses alimentos não só aumentam o magnésio, como também ajudam a controlar a glicose e melhorar a saúde geral. Se quiser algo mais elaborado, pratos como salmão com molho missô e espinafre com gergelim, mais de 60% da necessidade diária. Peixe com crosta de amêndoas e acelga refogada, cerca de 50%. Mousse de chocolate amargo com trufas negras, mais de 40%. E para quem precisa de um reforço, os suplementos ajudam, mas escolha bem o tipo. Os melhores são magnésio bisglicinato, fácil de absorver e não causa desconforto intestinal. Uma boa opção é o da marca Thorne, com 200 ml por cápsula. Doctor's Best High Absorption Magnesium,
também com 200 tomato de alta absorção. Evite o óxido de magnésio que quase não é absorvido e pode causar diarreia. Mas atenção a hábitos que roubam magnésio do corpo. Pão branco, massas e grãos refinados. Quase não contém magnésio. Açúcar em excesso. Faz os rins eliminarem mais magnésio. Cafeína, especialmente de energéticos e refrigerantes. Bloqueia a absorção. Álcool. Reduz os níveis e atrapalha o uso do mineral. E até suplementos de cálcio em excesso competem com o magnésio, piorando a deficiência. Se você anda cansado, com cãibras, dor nos nervos ou glicose instável, corrigir a falta de magnésio pode ser a peça que faltava no seu tratamento. 2. Zinco. Problemas como pele seca, acne ou erupções que não melhoram também podem indicar falta de zinco. Esse mineral é essencial para a produção de colágeno e a regeneração da pele. Outros sinais incluem perda de paladar e olfato, manchas brancas nas unhas e até queda de cabelo. O zinco afeta praticamente todos os sistemas do corpo e, quando ele está baixo, tudo começa a dar errado. A fertilidade é uma das primeiras afetadas. Nos homens, a deficiência de zinco reduz a testosterona, diminui a contagem de espermatozoides e torna o movimento deles mais lento, dificultando a concepção. Nas mulheres, causa ciclos irregulares e desequilíbrios hormonais que dificultam a gravidez. A libido também cai em ambos os sexos, já que o zinco está diretamente ligado à testosterona, o hormônio do desejo e da energia. O sistema nervoso sofre muito. O zinco protege os nervos e, sem ele, a neuropatia diabética tende a piorar com mais formigamento, queimação e dor. Os rins também são afetados porque o zinco ajuda a controlar a inflamação. Sem ele, o risco de doença renal aumenta. A visão pode se deteriorar, já que o zinco é essencial para a saúde da retina. Baixos níveis tornam a retinopatia diabética mais grave e podem levar à perda visual. O coração e os vasos sanguíneos também dependem do zinco. Ele reduz a inflamação, evita o endurecimento das artérias e ajuda a regular o colesterol. Quando há deficiência, aumentam as chances de hipertensão, infarto e AVC. Em nível celular, o zinco é essencial para a função da insulina. Ele ajuda a insulina a se ligar aos receptores, permitindo que a glicose entre nas células e gere energia. Quando o zinco está baixo, a insulina perde eficiência, a glicose sobe e a resistência insulínica piora. O pâncreas também precisa de zinco para armazenar e liberar insulina. A falta desse mineral torna esse processo mais lento e o controle do açúcar fica mais difícil. Além disso, o zinco é um antioxidante poderoso, combatendo inflamações e o estresse oxidativo. Sem ele, as células sofrem mais danos, envelhecem mais rápido e funcionam pior, agravando as complicações do diabetes. Mas a boa notícia é que dá para recuperar os níveis com alimentação natural. Ostras são a fonte número 1, apenas 3 médias fornecem mais de 200% da necessidade diária. Fígado bovino. 100 kg oferecem cerca de 80% da dose ideal. Sementes de abóbora. Uma colher 28 gramas fornece cerca de 50%. Carne bovina de pasto. 100 gramas garantem 40%. Grão de bico cozido. Cerca de 25% por xícara, ótima opção vegetal. Pratos gourmet também podem ajudar. Sashimi de ostra com molho ponzu, 100 gramas, oferecem mais de 200% da necessidade diária. Steak tartar francês com gema de codorna, cerca de 90% além de ferro biodisponível. Costeletas de cordeiro grelhadas com crosta de semente de abóbora, cerca de 80% excelente para o equilíbrio hormonal e a função da insulina. Se a alimentação não for suficiente, suplementos de qualidade ajudam muito. Zinco picolinato e zinco bisglicinato são as melhores formas de alta absorção. O Thorne Research Zinc Picolinate, 30 ml por cápsula suave para o estômago. O Now Food Zinc Glicinate, 30 ml, ótima absorção. A dose ideal para a maioria dos diabéticos é entre 15 e 30 ml por dia. Mas atenção, o zinco compete com o cobre na absorção, então o uso prolongado precisa de equilíbrio. Evite o que piora a deficiência. Dietas ricas em açúcar aumentam a perda de zinco pela urina. Grãos integrais e leguminosas não demolhados contêm fitatos que bloqueiam a absorção.
Excesso de cálcio, principalmente de laticínios ou suplementos, atrapalha o aproveitamento. Álcool e comida ultraprocessada reduzem ainda mais o zinco e aumentam a inflamação. O zinco é um dos minerais mais subestimados para quem tem diabetes, mas é essencial para a insulina funcionar bem, para proteger os nervos, o coração e até a fertilidade. Aumentar o zinco com alimentos ou suplementos ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina, fortalecer a imunidade, reduzir o apetite por doces e acelerar a cicatrização. 3. Cromo. O cromo é outro mineral pouco falado, mas que faz toda a diferença para quem tem diabetes. Nosso corpo elimina naturalmente o cromo pela urina, e quanto mais alta a glicose, mais os rins trabalham para eliminar o excesso de açúcar, levando o cromo junto. Assim como o magnésio, isso é um problema sério porque o cromo ajuda a insulina a transportar o açúcar para dentro das células. Sem ele, a insulina não consegue fazer seu trabalho direito. Estresse, carboidratos refinados e urinar com frequência também fazem o corpo perder ainda mais cromo. E como o organismo não armazena muito, precisamos repor constantemente pela alimentação ou suplementação. Caso real, seu Edson, 59 anos, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Motorista de ônibus há mais de 30 anos, ele começou a notar que a comida não tinha mais gosto e a glicose vivia alta mesmo mantendo os mesmos hábitos. Após exames, descobriu deficiência de zinco e cromo. Passou a incluir carne magra, grão de bico e brócolis nas refeições, além de suplementar com cromo picolinato, 200 mg e zinco bisglicinato, 30 ml. Em poucas semanas, o paladar voltou à vontade por doces, diminuiu e a glicose pós-refeição caiu quase 40 pontos. Hoje ele brinca dizendo: o remédio que eu precisava não estava na farmácia, estava no prato. O difícil é que a falta de cromo parece diabetes descontrolado, a glicose sobe mesmo que a rotina seja a mesma. Se o seu açúcar tem ficado mais difícil de equilibrar sem motivo aparente, a deficiência de cromo pode ser a causa. Outros sinais incluem desejo forte por doces, fome excessiva, cansaço mental, irritabilidade e até ansiedade. Quando o quadro piora, aparecem formigamentos ou queimações nas mãos e nos pés. A deficiência de cromo também afeta hormônios e fertilidade. Nos homens, reduz a testosterona e a qualidade dos espermatozoides. Nas mulheres, causa ciclos irregulares e desequilíbrios hormonais. E como o cromo é essencial para a circulação e energia, a libido também pode cair. Os nervos sofrem mais, já que a glicose descontrolada danifica suas terminações. Os rins ficam sobrecarregados, pois sem cromo, há mais estresse oxidativo, acelerando o dano renal. A visão também se deteriora com maior risco de retinopatia diabética. O coração é outro ponto sensível. O cromo ajuda a regular o colesterol e o metabolismo das gorduras. Quando falta o colesterol ruim, LDL, aumenta, as artérias endurecem e o risco de doença cardiovascular sobe. Em nível celular, o cromo age como ajudante da insulina, faz parte do chamado fator de tolerância à glicose, que aumenta a eficiência da insulina em mover o açúcar do sangue para as células. Sem cromo, a insulina enfraquece, a glicose sobe. E o pâncreas precisa produzir cada vez mais insulina, o que acaba levando ao esgotamento. Com o tempo, a deficiência de cromo leva a uma resistência à insulina ainda maior. Esse mineral também ajuda o corpo a quebrar carboidratos e gorduras. Então, quando ele falta, o organismo tem dificuldade para usar a glicose de forma eficiente. O resultado: cansaço constante e ganho de peso mais fácil. Mas há uma boa notícia: dá para aumentar o cromo naturalmente com os alimentos certos. Brócolis é uma das melhores fontes. Apenas meia xícara fornece cerca de 50% da necessidade diária. Suco de uva também é rico em cromo, um copo, BAUIS 40%, mas por conter açúcar, o ideal é consumir em pequenas quantidades. Castanha do Pará. Uma única castanha já oferece 30% da necessidade diária. Carne magra, 85 gramas, 3 os, fornecem cerca de 25%. Ovos. Cada ovo grande tem entre 10% e 15%. E se você gosta de pratos sofisticados, existem opções deliciosas que também são ricas em cromo. Filé Wagyu com brócolis salteado e pesto de castanha do Pará. Fornece mais de 75% da necessidade diária,
além de gorduras boas e proteínas que ajudam a estabilizar a glicose. Costeleta de cordeiro grelhada com redução de uva e alecrim e aspargos no vapor. Cerca de 60% da necessidade diária, excelente para a saúde do coração. Patê de fígado de pato com ovos pochê e cogumelos trufados assados. Chega a 50% da dose diária, ajudando a melhorar a função da insulina. Se a alimentação não for suficiente, os suplementos de cromo podem ajudar. As melhores formas são o cromo picolinato e o cromo polinicotinato, que têm alta absorção e melhoram a ação da insulina. Boas opções incluem Now Foods Chromium Picolinate, 200 microgramas por cápsula, o suficiente para apoiar o controle da glicose. Thorne Research Chromium Picolinate, 500 microgramas por cápsula, ideal para quem tem deficiência mais acentuada. O ideal é começar com 200 a 500 microgramas por dia e observar como a glicose responde. Mas atenção, alguns hábitos aceleram a perda de cromo e evitá-los é tão importante quanto suplementar. Açúcar e carboidratos refinados aumentam a demanda de insulina e fazem o corpo eliminar mais cromo pela urina. Excesso de laticínios. O cálcio compete com o cromo e atrapalha a absorção. Pães brancos doces e refrigerantes, além de reduzirem o cromo, pioram a resistência à insulina. Álcool. Acelera a perda do mineral e dificulta a manutenção dos níveis estáveis. O cromo pode não ser o primeiro nutriente que vem à mente quando falamos de diabetes, mas ele é fundamental para manter a glicose estável, melhorar a sensibilidade à insulina e favorecer o metabolismo. Se você sente muita vontade de comer doces, tem energia baixa ou sente que sua glicose está difícil de controlar, aumentar o cromo pode fazer uma diferença enorme. Se este vídeo te ajudou, deixa o seu like e escreve nos comentários qual desses minerais você acha que mais precisa melhorar. E se você quer realmente assumir o controle da sua saúde, inscreva-se no canal, porque nas próximas semanas eu vou trazer mais dicas práticas e poderosas para controlar o diabetes de forma natural. Muito obrigado por assistir. Fique com Deus, cuide da sua saúde e nos vemos no próximo vídeo. A maioria das pessoas com diabetes foca em cortar carboidratos, tomar remédios e medir a glicose. Mas existe algo muito importante que quase todo mundo esquece: os minerais. Esses nutrientes mantêm a insulina funcionando bem, protegem os nervos e evitam complicações. O problema é que muitos diabéticos têm deficiência de minerais essenciais, e isso dificulta muito o controle da doença. Hoje vamos falar sobre os 3 minerais mais importantes que todo diabético precisa. Se você vive cansado, sente dores no corpo ou tem dificuldade para controlar o açúcar no sangue, este vídeo vai te ajudar muito. Fique comigo até o fim, porque eu também vou mostrar os melhores alimentos e suplementos para garantir que você está recebendo o suficiente. Vamos começar. 1. Magnésio. O magnésio é um daqueles minerais que a gente só lembra quando falta. E em quem tem diabetes, essa falta é muito mais comum do que parece. Cada vez que o açúcar no sangue está alto, os rins trabalham dobrado para eliminar o excesso, mas junto com ele também eliminam magnésio. Com o tempo, essa perda constante esgota as reservas do corpo, dificultando o controle da glicose e aumentando a resistência à insulina. É um ciclo vicioso: quanto menos magnésio, mais alta a glicose. E quanto mais alta a glicose, mais magnésio o corpo perde. Os sintomas são fáceis de confundir com problemas do dia a dia: câimbras e espasmos musculares, principalmente nas pernas e nos pés, cansaço mesmo depois de dormir bem, formigamento ou queimação nos nervos, ansiedade, dificuldade para dormir e até palpitações. O magnésio é essencial para produzir energia ATP, regular os batimentos cardíacos e manter o sistema nervoso equilibrado. Sem ele, os hormônios do estresse dominam e o corpo inteiro sofre. Caso real: Dona Marilda, 68 anos, de Campinas, São Paulo. Ela tem diabetes tipo 2 há mais de 10 anos e sofria com câimbras fortes e cansaço constante, mesmo tomando seus remédios e cuidando da alimentação. Após uma consulta, descobriu deficiência severa de magnésio. Incluiu espinafre, sementes de abóbora e abacate na dieta, além de suplementar com magnésio bisglicinato. Em apenas 2 meses, as câimbras desapareceram e a glicose em jejum caiu de 142 para 108 mdl. Hoje, Dona Marilda diz que se sente 10 anos mais jovem
E ensina no grupo da igreja que às vezes o que falta não é força de vontade, é magnésio. A deficiência também afeta a fertilidade nos homens, reduz a testosterona e enfraquece os espermatozoides. Nas mulheres, desregula o ciclo e aumenta riscos na gestação. Até a libido cai porque o magnésio controla o fluxo sanguíneo e os hormônios. Os nervos sofrem bastante, a dor aumenta, a sensibilidade piora e a regeneração das fibras nervosas fica mais lenta. Os rins também são prejudicados, já que o magnésio impede o acúmulo de cálcio. Sem ele, aumentam as chances de pedra nos rins. Nos olhos, a falta de magnésio deixa os vasos sanguíneos mais rígidos, aumentando o risco de retinopatia diabética. O coração também sente. O magnésio ajuda a controlar a pressão, evita rigidez nas artérias e reduz